bem-vindos a mais um vídeo do Momento Compliance. Hoje estamos convidando a doutora Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini, em referência ao dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ela é advogada, sócia fundadora do escritório Pagliarini e Morales, Advogados Associados, coordenadora da Comissão de Ética do Sistema ABRAP-SINDAP, consultora de entidades fechadas de previdência complementar, professora, palestrante e autora de livros. Antes de iniciarmos, gostaríamos de agradecer em nome da área de riscos e compliance da Fundação Refere a sua presença, doutora Aparecida. A nossa primeira questão seria: qual a relevância da adoção de um programa de integridade pelas entidades fechadas de previdência complementar para o combate à corrupção? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem e verão, né? E me sinto, assim, bastante lisonjeada e honrada em poder prestar uma pequena colaboração com essa entidade que eu respeito e gosto tanto, né? A Refere mora no meu coração. A sua primeira pergunta, ela é importante porque você usou uma expressão aí, combate à corrupção. Então, eu vou colocar para você que um programa de integridade é uma das armas de combate à corrupção, né? Não é só o programa que consegue eliminar do ambiente um espírito que eu chamaria de um espírito tóxico, ruim, que é o ambiente corrupto, o ambiente onde se permite a corrupção. Então, é um instrumento importante, né? E eu considero até importante porque ele faz parte da governança da entidade. Então, a entidade tem lá a sua estrutura de poder, o Conselho Deliberativo, diretoria, Conselho Fiscal, comitês, enfim, mas a governança é que recheia tudo isso, é que dá sustentação para um bom governo. Então, um programa de integridade é um dos pilares da governança, das boas práticas da governança. Bom, e uma vez que essas entidades elas adotem, né, um programa de integridade, quais seriam as consequências da inobservância do que está definido nesse programa para os funcionários, colaboradores, etc.? A não observância traz consequências cruéis. A primeira é a falta de credibilidade. Então, se você tem uma empresa, uma entidade, seja lá que tipo for, com finalidade lucrativa, sem finalidade lucrativa, se ela perde a credibilidade, ela não tem nada. A credibilidade é como se fosse a alma do negócio, como se fosse o espírito do negócio, né? E o que vale para um programa de integridade? O que vale para em termos de dar valor para o ambiente? É a sua observância, né? Então, nós tivemos até um passado não muito remoto, mas infelizmente exemplos de empresas, grandes empresas que tinham lá seus programas, tinham seus códigos, seus manuais, mas é o que eu chamo de códigos e manuais de prateleira. Então, é mais importante você praticar do que você ter escrito, né? Então, a prática no dia a dia dos negócios, não só dos negócios, mas da convivência no ambiente, o respeito com as outras pessoas, com os outros colaboradores, isso é que dá credibilidade, né? Exato. Bom, a senhora mencionou que o programa de integridade ele é composto por diversos pilares, né, de sustentação. No seu entendimento, qual seria o principal pilar desse programa? As pessoas. Né? São as pessoas que vão construir esse ambiente sem mácula, esse ambiente inteiro, né? Porque a integridade significa isso, uma inteireza, né? Alguma coisa sem mácula. E são as pessoas que constroem isso.
né? Não são os manuais, não são os códigos, são as pessoas. E as pessoas é que vão construir. Então, para mim, o pilar mais importante da integridade é o comportamento das pessoas. Né? Porque você pode dizer assim, olha, eu sou íntegra, né? Quem que não diz que é íntegro? Se você perguntar, todo mundo vai dizer que é. Mas como é que as pessoas te veem no seu dia a dia, nos seus compromissos, no seu, enfim, no ambiente de trabalho, no ambiente da sua casa? Então, não basta você dizer que é. Precisa ser e desempenhar o seu dia a dia com integridade. Exato. Bom, a senhora mencionou, né, que existem programas de prateleira, né? Então, o que seria necessário para que houvesse uma maior efetividade para os programas de compliance e de integridade? Eu penso, Fernanda, que no ápice da importância está o comprometimento dos administradores da entidade. Se o Conselho Deliberativo não estiver imbuído desse propósito, nada abaixo vai funcionar. Tá? Então, esse programa e outros, quem aprova é o Conselho Deliberativo. Mas ele não basta só aprovar, ele precisa ser o exemplo dentro da entidade. Né? Então, o Conselho e os conselheiros, eles precisam realmente acreditar naquilo que eles estão aprovando e se comprometer. Então, além desse compromisso, eu acredito que é necessário treinamento para os colaboradores, a divulgação do programa, uma cobrança em cima do cumprimento desse programa, né? Porque daí não é o Conselho Deliberativo exatamente, mas a diretoria sempre vigilante também com esse compromisso da entidade, né? Transparência é absolutamente importante. As coisas, não existe segredo, né? Existem questões que são sigilosas, mas não pode existir segredo, principalmente porque uma entidade fechada de previdência complementar é um investidor institucional, ele está investindo dinheiro de terceiros. Então, mais do que qualquer investidor institucional precisa ser íntegro, ele precisa ser inteiro, ele não pode ter máculas. Né? E, além disso, eu acho que também um código de condutas, com uma comissão de ética, que seria o gestor fazendo acompanhamento desse código, propondo periodicamente ao Conselho Deliberativo as alterações necessárias. A gente não pode esquecer que o mundo está se transformando, né? E, inclusive em questão de valores, porque hoje a gente tem inclusive tecnologia que não se pensava em comportamento para esse tipo de tecnologia, né? E hoje a gente já tem que pensar nisso. Né? E houve um processo inverso. Primeiro veio a tecnologia, primeiro veio a mudança, para depois pensar como que eu tenho que me comportar dentro desse ambiente de mudanças. Né? Então, atenção, sempre, principalmente do Conselho Deliberativo, que deve ficar atento e colaborando com a diretoria. Como a gente diz em governança corporativa, nose in, hands out. Mas o Conselho Deliberativo ele precisa estar vigilante. O Conselho não pode esquecer que ele também está administrando a entidade e os planos. Exato. Olha, muito obrigada, doutora Aparecida, mais uma vez pela sua participação, tá? E até a próxima. Eu que agradeço, Fernanda. Ficou aqui à disposição.